A gente fala agora sobre o plano de vacinação no Brasil. Para entender os detalhes do assunto, eu converso com a doutora Ana Carolina Barreto Marinho, especialista da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Oi, doutora, muito boa tarde, obrigada por nos atender. Boa tarde, obrigada pelo convite aí. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora e ouvindo. Bom, vamos lá, doutora. Pazuello, o nosso ministro da Saúde, alegou que disse que 71% da população ficaria imunizada apenas com a primeira dose da vacina de Oxford. Por isso, o ideal seria vacinar uma quantidade maior de pessoas e só depois entrar com a segunda dose, que imunizaria 90% da população. Será que isso protege realmente, doutora? Então, idealmente, né, os estudos foram elaborados para que justamente duas doses possam garantir aí a eficácia a eficácia da vacinação na população, né? A questão de manter uma dose e aí conseguir garantir maior número de doses para garantir para maior número de pessoas, isso é numa situação hipotética, caso a gente não tivesse doses de vacina suficiente mais lá na frente. Então, em primeiro momento, a gente acredita que o ideal é vacinar com o que foi programado, com que os estudos foram projetados. Então, a eficácia que a gente tem dos estudos agora são justamente relacionados a duas doses na maioria das vacinas que nós temos. Então, a questão de que se aventou aí principalmente no Reino Unido, em relação à vacina de Oxford, se no futuro poder vacinar apenas com uma dose para garantir mais doses para a população, isso é uma coisa que fica para segundo plano ainda, né? Que o ideal, na verdade, é tentar garantir aí o esquema completo para imunizar realmente todos que precisam. Agora, isso tudo vai ser discutido aí ao longo dos dias, dependendo de quantas doses, de quantas vacinas a gente vai ter disponível ao mesmo tempo. Então, vamos ver aí se o Brasil vai conseguir começar o programa de imunizações, aí a campanha, já com duas marcas de vacinas já no mercado, né? Isso vai depender realmente de quantas doses nós vamos ter nesse primeiro momento. Mas o ideal, então, seriam duas doses, como plano B, então, uma só. Doutora, outra dúvida que eu tenho. O Brasil é um país referência, né, em campanhas de vacinação. Qual seria a principal dificuldade dessa vacinação contra a Covid-19, não apenas levando-se em consideração a quantidade, a demanda da vacina, a oferta, perdão? Na verdade, o Brasil é referência mesmo como programa nacional de imunizações, né? Desde a década de 70 e conseguiu controlar várias doenças infecciosas, que aí quem é um pouquinho mais velho, né, viu muitas doenças graves acontecerem. E aí, pela excelência desse programa, pela disponibilidade de vacinas no serviço público, da quantidade e qualidade de vacinas no serviço público que nós temos nessas últimas décadas, foi possível esse sucesso em controle de várias doenças. Em relação à Covid-19, a gente entende que o Brasil tem total capacidade de organizar essa distribuição de vacinas e conseguir trabalhar aí nesse planejamento estratégico para vacinar a população. A grande dificuldade é que nós não temos uma tecnologia genuína brasileira. Então, nós dependemos aí desses acordos externos, e ainda bem que o Brasil tem aí pelo menos duas vacinas, que é a vacina de Oxford e a Coronavac, que foram feitos acordos com pesquisadores externos para que essa tecnologia seja transferida para o Brasil, então a vacina ser produzida aqui, mas com certeza essa falta de ter uma tecnologia própria nossa, com certeza atrasou aí para que nós consigamos iniciar a vacinação para a nossa população. Eu acho que esse é o maior empecilho, talvez. Essa demora em que a gente tenha essas vacinas disponíveis. Uma vez que essas vacinas já estiverem disponíveis para a nossa população, a Anvisa libere, a distribuição
vai ser uma questão de organização mesmo aí do Ministério da Saúde, junto com os estados e municípios, e que com certeza o Brasil vai conseguir fazer isso de uma mesma maneira que conseguiu fazer com outras vacinas e campanhas também, né? É necessário engajamento aí, na verdade, de todas as esferas, tanto públicas quanto privadas, para que isso aconteça. Mas, sem dúvida nenhuma, essa expertise em imunização para a grande população, o Brasil já tem. Eu acho que isso sai na frente. Ô, doutor, e já se sabe se a aplicação dessa vacina vai ser periódica, assim como acontece com a da gripe, todo ano, ou um espaçamento maior? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não sabemos ainda, né? Então, nesse momento, a grande expectativa é que a gente consiga vacinar de uma maneira adequada, e aí seguindo esses grupos, todos os grupos prioritários, e aí com certeza ao longo dos meses conseguir vacinar a população inteira. Nós só saberemos realmente se a vacinação vai ser necessária anualmente ou com uma periodicidade maior a partir do momento que nós tivermos a pandemia controlada, que o número de casos realmente, de fato, diminuir com a vacinação da maior parte da população. Aí sim vai ser possível estabelecer, né, quanto de circulação do vírus ainda sobrou depois da vacinação, dessa primeira vacinação, e aí sim quanto de doença, na verdade, vai nos restar aí, né, após essa vacinação. Aí sim a gente vai conseguir entender um pouquinho isso, né? E os estudos que avaliam essa memória imunológica, essa resposta do nosso organismo de guardar esses anticorpos de defesa, estão sendo realizados, isso tudo está em andamento, né? Então, quem tomou as vacinas lá no comecinho dos estudos, isso começou em junho, julho, mais ou menos, está sendo acompanhado ainda para ver se essas pessoas mantêm aí a proteção contra a Covid. Para a gente fechar, doutora, muito se discutiu sobre clínicas particulares comprarem e aplicarem as vacinas. Tem um lado que diz que seria injusto, porque num país tão desigual isso só aumentaria a desigualdade. Outro lado alega que isso tiraria um pouco do peso do SUS. Teria como essa vacinação concomitante entre particular e SUS ser justa? É possível, sim. Eu entendo que nesse primeiro momento nós temos o Programa Nacional de Imunizações, e aí o serviço público pode conseguir nortear esse começo da vacinação, mas a partir do momento que já começa essa vacinação no sistema público e as doses estão garantidas, e isso num tempo bem rápido, é possível, não concomitantemente, mas um pouquinho depois já começar, então, a vacinação no serviço privado. Com certeza não dá para deixar o serviço privado disso, privado fora, né, de toda essa campanha, isso tem que acontecer. A gente só espera um pouquinho esse começo, esse início de distribuição, até para a gente entender como vai ser isso. E aí entra o serviço privado, eu acho que logo no segundo momento, e num segundo momento rápido, para conseguir suplementar realmente e ajudar aí o serviço público nessa tarefa de conseguir vacinar todos os brasileiros. Aí, no caso, no serviço privado, seguiria o calendário de prioridades também do serviço público. Sim, isso tudo pactuado e dentro de diretrizes, de uma maneira bem transparente e bem justa, né? Que eu acho que vários pares têm que avaliar isso aí, todos têm que estar envolvidos, tanto órgãos do serviço público quanto privado, e órgãos regulatórios têm que estar envolvidos em toda essa estratégia de distribuição, para que isso seja realizado de uma maneira mais justa e realmente consiga atender aí a demanda da população. Conversamos agora com a doutora Ana Carolina Barreto Marinho. Muito obrigada, doutora, pela participação aqui no Jovem Pan Agora. Obrigada a vocês. Até breve.